Olá, bom dia para você. O programa 5 Watt com as principais notícias sobre o empreendedorismo de nossa região começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Tradição centenária. Vamos até Paraibuna conhecer a produção do melado feito em tachos de cobre e fogão a lenha. Cachaça é negócio de mulher, sim senhor. Em São Luís do Paraitinga, são elas que tomam conta do alambique. Ele é queridinho das confeitarias francesas e também já conquistou o paladar dos brasileiros. Você vai conhecer a história de uma confeiteira de São José dos Campos que foi a Paris aprender a fazer os macarrons. Horta circular com galinheiro. Projeto ajuda a produtora rural de São Bento do Sapucaí no plantio de hortaliças orgânicas. Parte da colheita vai para a merenda escolar dos alunos do município. Produção de mel. Em Santo Antônio do Pinhal, uma família de apicultores colhe cerca de 100 toneladas por ano, além de cultivar a abelha jataí, que produz mel com propriedades medicinais. O nosso programa de hoje começa mostrando a produção do melado, um alimento rico em cálcio e ferro feito a partir da cana-de-açúcar. Em Paraibuna, toda a tradição é mantida, são cerca de 7.000 litros por mês. O trabalho é todo braçal. Nesta propriedade, localizada na zona rural de Paraibuna, o melado é feito por seu Jotinha há 15 anos. Mas o modo de trabalho é centenário. Aqui são 3 tachos de cobre sobre um grande fogão a lenha com uma temperatura que chega a 110 graus. Meu bisavô foi um dos primeiros mineiros que vieram para cá, a fazenda era muito grande. E hoje se tornou pequena, né? E aí eu optei por fazer alguma coisa que fosse ao mesmo tempo rentável, né? E exigisse pouca terra. Aí imaginei fazer produtos à base de cana, né? Então a gente faz aqui o melado, o açúcar mascavo e a rapadura. Parte da matéria-prima vem do próprio quintal do seu Jotinha, mas a cana-de-açúcar também é comprada de outros canaviais da região. A guarapa é extraída nesta moenda. Em média, são 15 toneladas por mês de cana, o que rende cerca de 7.000 litros do melado. O caldo cai direto neste primeiro tacho, que comporta 250 litros. Aqui, todas as impurezas são retiradas. Quanto mais esquenta, mais essas impurezas sobem à superfície. Você vai passando a escumadeira e vai tirando. Isso é necessário para ficar um produto bonito. O melado ficar mais cristalino, o açúcar mais claro, a rapadura mais clara, né? E não pode deixar ferver, porque se ferver você não consegue mais tirar aquelas impurezas. Aí você coloca mais um pouco de água fria, baixa, volta a passar, que a parte mais importante do processo é essa do primeiro tacho. A temperatura é controlada constantemente. O caldo já limpo é transferido para o segundo tacho com um menor tempo de fervura. O ponto ideal também é controlado na experiência da equipe de trabalho. Para não queimar, o melado é misturado entre o segundo e o terceiro tacho, chegando na temperatura ideal para ser envasado. Tem muita gente que até não conhece o que é melado, né? A pessoa mais nova hoje às vezes não sabe. Então é o primeiro produto que sai, né, de todo esse processo, mas ele é muito rico em ferro e ele é muito gostoso. Então, por exemplo, no café da manhã, você pode colocar em cima da banana, pôr no iogurte. Os antigos gostavam com farinha de mandioca, farinha de milho, entende? Mas em tudo, onde você coloca, por exemplo, o mel, você pode colocar o melado e ele é muito saboroso, né? Boa parte do melado que sai daqui se transforma em açúcar mascavo e rapadura.
O doce é complemento das merendas dos alunos das escolas municipais aqui de Paraibuna e também da cidade de Jambeiro. A gente começou aqui com a prefeitura daqui, fomos conversar com a nutricionista, ela achou ótimo porque é muito rico em ferro, né? E além disso é um açúcar diferente. Aquele açúcar ali não é que nem o açúcar que está, esse açúcar branco, ele não faz tão mal aos dentes, é diferente esse tipo de açúcar. Toda essa produção ocorre entre 1 a 2 vezes na semana, dependendo da demanda. Os valores dos produtos variam. O frasco de melado de 900 ml é vendido para o consumidor final por R$ 20. 3 unidades da rapadurinha custa apenas R$ 2. Já o pacote com 500 gramas de açúcar mascavo sai por R$ 8. Eu acho muito prazeroso, é gostoso de fazer, o cheiro é gostoso, a maneira é rústica, é bruta, né? Mas é prazeroso, dá prazer a gente entregar um produto de qualidade para as pessoas, né? Produzir cachaça é trabalho de homem, certo? Nem sempre. Em São Luís do Paraitinga, 2 mulheres investiram em um alambique para fazer um produto de qualidade que já chegou a grandes redes atacadistas do Brasil e agora deve ganhar o mundo. Elas são mulheres bonitas e vaidosas. Carol tem 23 anos e Olga, 38. Há 2 anos e meio começaram a projetar um negócio incomum para as mulheres: produzir cachaça artesanal. Quando meu pai falou para a gente abrir um alambique, eu desacreditei. Falei, não é possível. Aí eu comecei a fazer a faculdade, foi quando eu saí do ensino médio e entrei na faculdade. E aí eu procurei uma faculdade que seria mais ligada à produção. Aí eu escolhi agronomia e comecei a pegar gosto pela cachaça. Eu gosto do desafio. Quando surgiu essa oportunidade, eu resolvi encarar. Aí eu procurei aprender, a estudar. Aí veio um técnico, procuramos um técnico, e ele ensinou passo a passo como fazer a cachaça de qualidade. O alambique funciona há 7 meses e já tem um ritmo acelerado de produção. Por mês, são mais de 3.500 litros de cachaça. Todo o processo é acompanhado bem de pertinho pelas empresárias. A gente ajuda no que precisar. Se precisar moer, a gente ajuda. Se precisar até cortar a cana, a gente vai e corta. Se precisar tirar do caminhão, a gente tira. Se precisar para engarrafar, a gente engarrafa. Atualmente, a cana-de-açúcar vem da cidade de Caçapava, mas a ideia é plantar a própria matéria-prima. Carol e Olga produzem 2 tipos de cachaça, a prata e a ouro. Depois da cana moída, o caldo segue para estes tanques de fermentação. Aqui permanecem por 24 horas até ser bombeado para este destilador de cobre. Tudo é bem controlado pelas produtoras. É importante anotar quando está destilando. É o início da destilação e até o ponto final, onde eu fico anotando o teor alcoólico e a temperatura. A cachaça prata fica nesses tonéis de aço por no mínimo 100 dias. Já a série ouro permanece nesses barris de carvalho por 1 ano. Após esse período, elas são envasadas. A cachaça produzida por Olga e Carol já ganharam grandes redes atacadistas no Brasil, mas agora a ideia é exportar. As negociações já estão adiantadas com China, Holanda e Portugal. É muito gratificante ver nosso produto crescendo no mercado, por ser uma empresa feminina, né? E, além de tudo, é uma empresa de cachaça.
A seguir você vai ver o trabalho de uma confeiteira de São José dos Campos que foi a Paris aprender a fazer os macarrons. Não saia daí, o programa 5 Watt volta já. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho se matricula no Senac. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. Senac, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o 5 Watt e se informe sobre as vantagens do REPIS. Um doce francês que caiu no gosto dos brasileiros há alguns anos vem fazendo sucesso na região, principalmente nas festas de casamentos e aniversários. Em São José dos Campos, uma confeiteira foi a Paris para aprender a fazer os deliciosos e coloridos macarrons. Ele é o queridinho das confeitarias francesas. E foi lá, em Paris, que Soraya aprendeu a fazer os macarrons. Eu tive uma oportunidade de ir para a França e aprendi logo de cara a fazer os macarrons. E aí eu me aperfeiçoei na técnica de macarrão, porque é um doce bem difícil, né? É um doce que requer muita técnica mesmo. Este pequeno biscoito, que chama a atenção pelas cores e que já conquistou os paladares mais exigentes do mundo todo, possui 3 ingredientes básicos: farinha de amêndoas, açúcar de confeiteiro e clara de ovo. Soraya segue rigorosamente a receita original. Tem várias técnicas e outras maneiras de se fazer o macarrão, que as pessoas usam farinha de caju, farinha de amendoim, e a minha receita ela é 100% original. Eu trago a técnica e a matéria-prima que é usada lá. O primeiro passo para se fazer os macarrons é preparar o merengue: clara, açúcar e água. A quantidade dos ingredientes e a temperatura precisam ser muito bem controladas. Cada grama a mais ou a menos faz diferença no resultado final do doce. Já para a pasta, são necessários misturar a clara junto com o corante da cor desejada, a farinha de amêndoa e o açúcar de confeiteiro. Depois, o merengue é adicionado. Com a ajuda de uma espátula, a massa é misturada. Até os movimentos adequados são importantes para chegar na consistência ideal dos macarrons. Depois, é só encher o saco de confeiteiro e fazer pequenas cúpulas de 2 a 5 centímetros de largura em uma assadeira forrada com papel manteiga. Antes de descansar por 20 minutos, Soraya acerta o formato aos biscoitos. Quando você faz o merengue, o ar é incorporado na clara. Então, esse ato vale para desestressar também, né? Você tá no dia esse ato de bater no fundo da assadeira é para tirar as bolhas de ar que ficam dentro das bolachinhas, dos coques, e para dar um formato mais harmonioso. O forno, já pré-aquecido a 150 graus, recebe os parzinhos dos macarrons. Soraya faz, em média, 1.500 unidades por mês. São 12 cores e 19 sabores de recheios. A maior parte dos pedidos é feita para eventos como casamentos e aniversários. No entanto, Soraya também faz caixinhas como essa, com 5 unidades à pronta entrega.
percebi um nicho muito grande aqui no Brasil, porque quando eu comecei a fazer macarrão, não era tão divulgado, poucas pessoas conheciam. E aí eu peguei uma oportunidade de fazer venda de pequenas quantidades para que as pessoas que não tinham a oportunidade de consumir pudessem conhecer o produto. Cada unidade dessa delícia custa R$ 4,00 e pedidos acima de 100, o valor abaixa para R$ 3,70. Olá, empresário, tudo bem? Você deve saber que a inovação é a chave para manter a competitividade e produtividade de uma empresa, certo? Mas muitos não sabem o caminho para iniciar esse processo. Cada segmento tem suas particularidades e desafios. É interessante que você pense na administração do seu negócio como algo a ser desenvolvido e modificado constantemente. O gestor deve conhecer a fundo o seu time de profissionais, bem como a maneira de cada um de trabalhar. Deve-se focar também na inovação de mercadorias e no processo de produção. Outra dica é entender melhor a forma como o produto e serviço é oferecido no mercado. A comunicação deve ser algo constante na relação entre gestor e colaborador. Prazos, objetivos, metas, bem como atividades realizadas e impacto das ações devem ser informados. Siga essas dicas e sucesso para você! Uma produção integrada de horta e galinheiro vem ajudando uma produtora rural de São Bento do Sapucaí a cultivar diversas hortaliças orgânicas. E boa parte dessa colheita vai para a merenda escolar dos alunos do município. Aqui, a colheita das verduras é feita sempre no período da manhã. Alface, salsinha e diversas outras hortaliças orgânicas. O sítio faz o cultivo dos alimentos seguindo princípios de sistemas agroflorestais, onde o plantio é sustentável e ainda faz a recuperação de uma floresta. O Frescor da Mantiqueira ele nasceu de um sonho familiar, meu e do meu marido, de trazer um pouco de sustentabilidade para a área rural. Então a gente desenvolve projetos orgânicos, plantio orgânico, tenta recuperar o solo a partir desse plantio. O adubo das plantas vem de um sistema de galinheiro circular com horta, desenvolvido pelo Sebrae. As galinhas saem daqui, percorrem este corredor que tem cerca de 30 metros até chegarem ao pasto. O local tem aproximadamente 50 metros quadrados. O que é interessante é que ele otimiza a parte de alimentação das galinhas e também adubação das hortas. Por quê? A partir do momento que o galinheiro está próximo da horta, eu consigo, a partir da colheita, do que eu não for aproveitar de colheita, alimentar as galinhas, E também pegar as fezes da galinha para um composto que vai alimentar as plantas que estão na horta. Então eu acho que essa otimização é muito interessante para o produtor rural familiar, aumenta a composição da renda e otimiza para ambos os lados, desde a horta quanto para o galinheiro. Além de abastecerem as empresas da região, as hortaliças que saem daqui vão direto para as merendas das crianças, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hoje, tudo que a gente produz aqui, ou grande parte do que a gente produz aqui, vai para as escolas aqui de São Bento do Sapucaí. Então, as crianças hoje estão comendo alimentos orgânicos na mesa deles. As escolas também se organizam para a visitação do sítio. As crianças conhecem toda a cadeia de produção desses alimentos. Juliana explica todo o processo, desde o plantio até a colheita. É uma verdadeira aula a céu aberto sobre o clima, tipos de solo e a fauna existente. Desenvolvendo e fornecendo esses alimentos para a Secretaria de Educação, para o projeto de merenda escolar, a gente realizou uma parceria com a Secretaria de Educação e traz essas crianças para cá, para conhecerem
como que é realizado o plantio do que hoje elas estão comendo, né, na merenda, como que é feita a adubação do solo a partir de compostos orgânicos. A gente fala sobre a compostagem pelo minhocário, fala muito de como que é essa decomposição da minhoca. Aqui, ninguém tem medo de segurar a minhoca, não. Os pequenos aprendem e se divertem na aula sobre como as plantinhas se desenvolvem. Super possível e viável com os materiais que já existem no sítio, fazendo uma composição galinheiro, horta, fazendo uma composição de piscicultura com horta. Existem N outras possibilidades, né? Ou mesmo se você tem uma vaquinha ali e você pode utilizar esse esterco para sua horta. Então é para mostrar que é viável, que é possível e que é bom. No Espaço Jurídico de hoje vamos falar sobre as contratações temporárias para o final de ano. Dr. Reinaldo, como funciona? Veja bem, para atender o aumento da demanda natural do final de ano, o empresário do comércio pode fazer a chamada contratação temporária. A legislação laboral, a CLT, autoriza esse tipo de contrato, que é o chamado contrato por prazo determinado, que é por aquele período de necessidade do empresário. Esse contrato é regido no artigo 443 da CLT e a justificativa para tanto, como já disse, é o aumento natural da demanda, que é apenas nesse período. Outra modalidade de contrato por prazo determinado, que muitas das vezes atende o interesse do empresário do comércio, é o chamado contrato de experiência, porque ele é até 90 dias, né? Que pode ser renovado uma única vez. E às vezes esse contrato já atende à necessidade e é mais comum e usual utilizar-se desse contrato. O que precisa ficar atento em ambos os casos é o prazo de encerramento. Se não houver interesse do empregador na continuidade desse contrato, ele deve ser encerrado no seu termo, sob pena de se transformar num contrato por prazo indeterminado. Em instantes, vamos mostrar uma produção de mel em Santo Antônio do Pinhal. Não saia daí! Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no SENAC. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. SENAC, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. O assunto agora é a produção de mel. Em Santo Antônio do Pinhal, uma família colhe cerca de 100 toneladas por ano. Além das colmeias tradicionais, a fazenda também cultiva a abelha jataí, que produz um mel com propriedades medicinais. O som das abelhas impressiona. Mas, antes de ter contato com elas, é preciso se proteger com uma roupa apropriada. A roupa você tem que optar por cores claras. A gente usa aqui a amarela, a verde e a branca. As cores escuras você descarta, que ela tem mais facilidade de identificar a cor escura. Então ela vai mais em você, ela vai te perseguir mais na hora que você está ali. A produção de mel começou no mês de setembro e vai até março. O apiário existe desde 2004. No total, são 180 colmeias instaladas num espaço de 5 alqueires. Antes de retirar o mel, é necessário acender o fumegador. A
verdade, quando você coloca fumaça, você simula um incêndio na colmeia. Se você simula um incêndio na colmeia, ela vai ter o instinto de armazenar o alimento. Então você colocou a fumaça, ela entende que é um incêndio, ela vai armazenar o alimento. No que ela começa a beber o mel, o corpo aumenta de dimensão. E no que ele aumenta, ela não consegue dobrar o ferrão para te picar. A retirada do mel é feita uma vez a cada 15 dias. Cada casinha dessa contém cerca de 120 mil abelhas e produzem, em média, 50 quilos de mel ao ano. Além dessa produção, José trabalha com as abelhas jataí. Elas são nativas do Brasil e não contêm ferrão. O seu mel tem propriedades medicinais e é usado como fortificante e anti-inflamatório. Em comparação com as abelhas com ferrão, ela produz menor quantidade, mas o preço de venda é bem maior. 1 quilo desse mel pode chegar a R$ 490. O laboratório, assim, compra toda a produção que você tem. Eles usam para um colírio, para catarata. É usado também para limpar os brônquios em xarope. Então ele é um mel bastante interessante, além de ser um antibiótico natural também. Toda a propriedade é cercada com alecrim do campo. Essa florada tem qualidades medicinais. A vassoura alecrim, na verdade, não é para a produção do mel, mas é para a produção do própolis verde. Que o própolis verde ele tem um princípio ativo que chama artepilin C, que é encontrado só na vassoura alecrim. Ele tem propriedades antitumorais, né? Após a retirada dos favos das casinhas, a produção é levada para a fábrica e começa o processo de desoberculação. Depois, o mel é centrifugado e fica por 72 horas na decantação. Somente após esse período que ele é envasado. A produção é toda inspecionada pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município. Aqui, na verdade, a gente trabalha com mel, pólen, própolis, geleia real. A gente faz também o hidromel e o sabonete de própolis que a gente faz em parceria com a farmácia de Quintal, que é daqui do município também, de Santo Antônio. Estamos no final de outubro e o assunto a partir de agora já é o Natal. Certo que temos a Black Friday no mês que vem, que também se tornou uma importante data para o varejo. Porém, os estoques e as contratações temporárias, por exemplo, já são planejados pensando nos dois eventos. Por falar em contratações, a nossa região deve abrir cerca de 1.700 vagas. Os empregos temporários muitas vezes são a porta de entrada das pessoas para o mercado de trabalho. Para você que está procurando uma oportunidade, encare esse desafio com responsabilidade e procure ter um bom desempenho. Normalmente, 15% do total de contratados são efetivados. Já para você que é empresário, treine bem sua nova equipe. O atendimento é fundamental para alcançar suas metas de vendas e fidelizar o cliente. Ainda falando em Natal, o Sincovat realiza esse ano a sua 10ª edição de campanha solidária. Já atendemos mais de 4.500 crianças e esse ano serão quase 700. 5 entidades da região vão receber nossa festa, que conta com o apoio do SESC e do SENAC. Participe você também. Procure uma das sedes do Sincovat e doe um brinquedo novo ou usado em bom estado. Fazer uma criança feliz não tem preço. Bons negócios para você. E o nosso programa de hoje termina aqui. Todas essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região, você também acompanha no nosso canal de vídeos no YouTube. Já são quase 2,5 milhões de visualizações, hein? Não esquece de se inscrever e acionar o sininho de notificações. É isso aí, nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você!